Fala galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Essa é a nossa aula de número 4, onde a gente vai estar vendo um pouco de HTML, CSS e JavaScript. O que é isso? Isso são algumas outras linguagens que a gente trabalha em conjunto com o PHP. São linguagens auxiliares, a gente depende delas para estar criando aplicações PHP, certo? Então o HTML geralmente ele trabalha com a parte de informação, de mostrar informação no browser. O CSS responsável em estar fazendo a formatação dessa informação do HTML. O JavaScript trata todo o comportamento desse HTML, certo? Então beleza. Bem, vamos falar um pouco do HTML. O HTML ele é uma linguagem base da internet, utilizada para desenvolver websites, certo? Então o HTML ele é o que o browser interpreta, como nós já falamos em outras videoaulas atrás, certo? Ele é o que o Internet Explorer, o Chrome, o Firefox, entre outros, interpretam, certo? O que é o HTML? É Hypertext Markup Language, né? Traduzido significa linguagem de marcação de hipertextos, ou seja, é uma linguagem que são feitas marcações por tags. Um exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplozinho aqui. São tags. Tags são o quê? Tipo isso daqui, ó. São uma tag como que inicia e termina assim, ó. Dessa forma, isso aqui é uma tag. E aqui dentro você faz as suas marcações, que são os textos, certo? Então, aqui é a tag, início da tag, você faz a marcação com o texto e finaliza essa tag. Então, quando a gente está falando aqui no nosso slide, isso seria a tag, beleza? Voltando aqui para nossa apresentação. É isso, certo? Bem, a estrutura do HTML. O HTML ele tem uma estrutura padrão, certo? Que são divididas em parte do cabeçalho, o head, e a parte do corpo, que é o body, certo? Então vamos ver como que é essa estrutura dele. Então, aqui ó, tô mostrando, a gente está no nosso arquivo aula.php, então eu criei um outro projetinho aula4, aula.php. Então vamos lá, a estrutura do HTML é a seguinte, ele começa com uma tag HTML, certo? E eu finalizo essa tag assim, sempre HTML, barrinha HTML. Aqui ó, dentro desse HTML a gente tem uma estrutura. Dá um espaço aqui ó, isso chama indentação, certo? Por exemplo, eu poderia fazer isso tudo aqui, ó, um head, eu finalizo meu head. Sempre é assim. Abre a tag, finaliza a tag, certo? E aqui eu venho e coloco o corpo do meu HTML, que é o meu body. Finalizo meu body. Assim, ok? Então aqui no header é o nosso cabeçalho, onde a gente vai fazer umas diversas chamadas de CSS para estar formatando todo o conteúdo HTML. E aqui no body é o conteúdo onde a gente vai desenvolver nossas telas aqui dentro do body, certo? Então o body é onde vai estar todo o conteúdo HTML e o head é onde a gente vai fazer formatação, chamar JavaScript e etc. Ok? Beleza. Voltando lá para nossa aula. Essa é a estrutura do HTML. Vamos dar uma indentada aqui. O que é indentar? Indentar é a gente deixar o negócio de forma mais organizada. Então a gente dá um tab aqui. E com isso a gente consegue visualizar que o head e o body são subitens do todo aqui do HTML, certo? Então isso é uma indentação. Vamos salvar aqui que a gente vai precisar dessa estrutura.
Voltando aqui na nossa apresentação. As principais tags. Então vamos lá, vou mostrar para vocês algumas das principais tags. Tem um title, né, que é onde você vai mostrar um título da sua página. Vamos voltar lá. Aqui, ó, o title. Então o title ele vai ficar dentro da head, tá? Quando eu estou desenvolvendo, com essa estrutura aqui você não mostra nada na tela. Se a gente for lá na nossa páginazinha, aula 4 e tal, e der um enter aqui, ó, atualização, não mostra nada, certo? O title, olha bem, tá vendo que aqui em cima na minha aba ele está mostrando o meu endereço? Esse mesmo endereço está mostrando aqui em cima. Por quê? Porque eu não tenho um title definido. Então vamos lá, no nosso código definir um title. Se eu vier aqui e colocar assim, ó, title, mesma coisa, abre tag, title, fecha tag title, beleza? E aqui, vou colocar assim, ó, meu projeto aula 4, beleza? Vamos voltar lá no nosso código, ó, viu? Já não é mais o endereço, agora minha aba aqui do browser agora tem um nome, que é o projeto da aula 4. Então entenderam a causa tal, title, né? Vamos voltar lá, aliás, a nossa tag title. O P, o que o P faz? O P, ele é um P de parágrafo, correto? Então o P já trabalha dentro do corpo. Vamos dar um exemplo aqui. P, fecha um P, correto? Aí eu digito aqui, ó, meu parágrafo 1, certo? Esse é o meu parágrafo. Se eu vier aqui e colocar um outro parágrafo, aqui parágrafo 2, ele vai entender que é um outro parágrafo. Ou seja, quando eu coloco o parágrafo, eu não uso BR, que eu não preciso nem usar aquele BR. Lembra que a gente usou o BR para dar uma quebra de linha? Não precisa, porque ele vai entender que é um parágrafo 1, parágrafo 2. Vamos ver isso aqui no nosso browser. Vou dar um F5 aqui, tá vendo? Não precisa nem dar BR. Ele já deu o parágrafo 1, deu um espaço e colocou o parágrafo 2. Já formatou como se fosse um parágrafo mesmo. Então esse é o nosso tag P. Ok? Vamos voltar aqui. O B, né? Essa tag B, o que ela faz? Ela é B de bold, né? Ou seja, de negrito, que a gente usa para deixar o texto mais escuro. Vamos lá, então voltar aqui no nosso código. Por exemplo, vamos pegar esse parágrafo aqui, ó, e as tags ela pode trabalhar uma dentro da outra, certo? Por exemplo, o parágrafo, eu vou colocar o B aqui dentro para deixar esse meu primeiro parágrafo aqui em negrito, barra B, correto? Ó. Vamos ver lá como é que vai ficar no browser. Entendeu? Vocês veem que aqui ficou em negrito. Parágrafo 1 e parágrafo 2 não. Correto? Então essa é a nossa tag P. B, desculpa. Vamos lá, H1. H1 são títulos, né? São textos. Esse H1 como é que funciona? Tem o H1, H2, H3, H4, H5 e esse por aí vai, certo? Só que ele começa por exemplo, o H1 ele é um texto maior, o H2 já é um menor, o H3 ele é tipo uma ordem decrescente, já é um texto um pouco menor. Então, quanto menor o H, maior vai ficar o texto. Vamos fazer um exemplo aqui, certo? A gente vier aqui, ó, vamos lá. H1. Vamos colocar ele aqui no início, né? Vamos lá. H1. Fecho. H1. Ok. Minha aula de HTML. Beleza? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Aí, tá vendo? É um texto grande. Minha aula de HTML. Então você está vendo que eu estou formatando um texto aqui no browser. Se eu colocar um H2,
H2. O H2 diminui. Vamos para H3. H3. E por aí vai, entendeu? Então isso é como se fosse um título, tá vendo? Definindo o título do seu documento aqui. Você vê que já coloca em negrito, já deixa num tamanho de abertura de conteúdo mesmo, um título. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso UL. UL e LI. Certo? O L é o que significa? Seria um bloco. Um bloco de itens. E o LI que vai definir cada item. Então eles dois trabalham em conjunto. Vamos ver isso agora, como é que vai funcionar. Então vamos lá. Eu abro um bloco L e eu vou colocar assim, barra UL. Certo? Vou abrir um bloco aqui, por quê? Porque dentro dele vai ter os subitens LI. LI. E aqui eu vou fechar o LI de novo. E aqui dentro desses eu vou ter meu conteúdo dessa aula 4. Como a gente colocou lá, a gente está vendo HTML, HTML. A gente vai ver CSS e um pouquinho de JavaScript. Certo? Vamos ver como é que fica no nosso browser aqui. Entendeu como é que é? São tópicos, ó. Cria um bloco de tópicos. Entenderam? Isso que funciona. Se eu mudar o UL e colocar OL, é um outro tipo de bloco. Vocês vão entender o que é o OL. Tá vendo que tem pontinhos, tópicos, né? Ele vira em formato numérico, fica 1, 2, 3. Entendeu? Então, esse é as tags ULLI e OLLI, trabalhando em conjunto, certo? Div. Essa tag div, a gente vai usar muito ela. Elas são como se fossem containers. São blocos, pequenos blocos. É para organizar o conjunto. Vocês aqui, nesse momento aqui, não vão ver muita coisa. Porque a gente ainda não falou de XSS, mas vamos fazer um exemplo aqui como é que funciona. Seria como se eu pegasse aqui, ó, mas para dividir seu projeto em blocos. Blocos para que vocês possam formatar esses blocos mais para frente. Então vamos fazer igual aqui, ó. Eu posso vir aqui, div, certo? E eu vou fechar uma div aqui, barra div. Então esse bloco aqui da minha div, eu estou separando o que eu testei aqui, que é o meu título e os meus parágrafos. E aqui eu posso colocar um outro div, que é mais de dividir mesmo, dividir o código. Barra div. Eu estou dividindo meu código. Vocês vão ver agora, vocês não estão entendendo assim, muito. Vocês estão vendo, ó. Isso aqui chama indentação, tá? Eu coloco um conteúdo dentro, dou um espaço para poder ficar mais visível. Visibilidade. Para saber o que está contido em que. Então é isso. A div serve para dividir o código. Correto? Mais para frente vocês vão ver o uso bem claro disso aqui quando a gente começar a falar de CSS. Aqui não influencia nada no seu código, nesse momento, tá vendo? Então o F5 aqui tá do mesmo jeito, beleza? Vamos aqui passar para o I, né? O I, o que o I faz? Vamos lá. Vamos lá, galera, o I. Tá vendo esse texto aqui? Eu vou formatar ele com o I, vocês vão ver o que acontece com o I. Barra I.
Viu aqui meu HTML? Ele ficou itálico. Ele deita o texto um pouco e deixa o texto itálico. Então o I é de itálico, ok? Vamos ver outra tagzinha aqui, que essa é bem legal, vocês vão usar bastante, o A. O A, que seria o A? O A é um link. Como é que funciona o A? Você colocar a barra A, certo? E aqui vocês vão colocar assim, ó. Tipo, meu link, correto? Meu link. Vamos salvar aqui, vamos ver como é que vai ficar no browser. Ainda não é nada, porque a gente não direcionou para onde, o que ele vai chamar, certo? Mas vamos voltar lá no nosso código. Aí o A ele trabalha com umas sub tags, declarações aqui dentro. E tem um que é o href. Você coloca assim, href igual a, e aqui dentro colocar um endereço, por exemplo, www.google.com.br, certo? Meu link vai chamar essa página. Então o A trabalha com esse href. Vamos ver se agora vai dar certo. Tá vendo que já virou um link? Quando você define o endereço lá que ele vai chamar, ele vira um link. Então vamos aqui, ó. Clicar em cima. Ah, ok. Vamos voltar lá. Eu tenho que colocar aqui http, né? http // Ok. Vamos lá. Viu aí? Direcionou para o meu link. Só que o que aconteceu? Ele sobrescreveu a minha página, certo? Então vamos voltar aqui, que eu quero que ele, na hora que eu clicar, que ele abra outra aba e não feche a minha página aqui. O a tag A, além do href, ela tem uma outra, que seria o target, certo? Target igual, aí eu coloco assim, ó, um underline blank, ou seja, abra esse link aqui em uma outra target em branco, outra aba, certo? Aqui. Tá vendo? Ele direcionou para outra aba. Então esse é o a tag A. Beleza? Agora a gente vai partir para o formulário, que é o que mais a gente vai usar quando estiver desenvolvendo no PHP, certo? Que a gente vai usar muito formulário para gravar informações que o usuário digitar, salvar num banco de dados por meio do PHP. Então, formulário a gente vai ver alguns principais itens do formulário, certo? Vamos lá. Então, voltar aqui no nosso código e formulário. Vamos apagar isso daqui, certo? Vamos lá. O formulário é o mesmo esquema, tá? Ele é assim, ó, form, né? Form, fecha form, fecha form. Se vocês verem aqui, nosso página aqui também não mostra nada, por enquanto. E aqui dentro desse formulário é onde a gente vai programar, colocar nossos campos desse formulário. Então, se vocês forem ver aqui, vamos lá na nossa apresentação, a gente tem uma tagzinha form, que a gente já declarou, agora a gente vai declarar um label, certo? O que é um label? É um texto que vai nomear um campo para o usuário entender o que é aquele campo. É uma etiqueta. Então vamos lá, label, fecha label, certo? Aí o que eu faço aqui? Sei lá, nome, label nome, certo? Se eu vier aqui na minha apresentação, nome, beleza? Esses são labels.
Aqui posso colocar endereço. E por aí vai. Ok? Tá. Então a gente vai ver um outro cara que é o input. Input, o que seria? É um campo texto digitável, onde o usuário pode digitar dados dentro dele. Como é que funciona o input? Input, certo? E o que acontece? O input, a gente vai fazer assim, ó, o input é um pouquinho diferente. Todas as tags, geralmente, a maioria das tags, você pode fazer assim, input barra input, né? Input. Eu inicio e finalizo. Mas geralmente a gente trabalha assim, ó. Se eu vier aqui nesse input e colocar assim, ó, barra no final, eu posso desconsiderar esse cara aqui, ó. Então, geralmente input, vocês vão ver muito código, o pessoal trabalha mais assim. Não fica colocando input, fecha input. Isso estou falando do input, certo? E o input trabalha com algumas definições, algumas propriedades dentro dele, certo? E uma delas é o type. Type, que eu defino o tipo desse input. Esse input ele tem várias características. Por exemplo, eu vou colocar type text, certo? Type text. A gente falar no nosso código, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá vendo? Nome. Aqui eu posso digitar o meu nome. Wellington. Ok? Vamos colocar um outro input aqui embaixo, que vai ser o nosso endereço. Certo? Então são campos digitáveis input usando o type text. Input e type text são campos digitáveis, correto? Vamos pegar outro input aqui, definir um outro label aqui. Label. Para dar uma formatada melhor no nosso código, vamos usar o BR. Lembra do BR? Aquele quebra-linha? Então vamos usar o BR aqui, que ele vai imprimir o nome e o campo, vai quebrar a linha. Vai inserir o outro nome e o campo, vai quebrar a linha de novo. E aqui a gente vai ter assim, ó, sexo. Correto? A gente está mostrando o nosso outro tipo de input. Certo? Outro tipo de input que a gente vai usar. Só que aqui a gente vai usar o rádio. Certo? O que é o rádio? É esse aqui, ó. Opções. Aqui, ó, a gente pode colocar dois. Vai ser o seguinte. Aí que a gente pode começar a usar, por exemplo, o P. Vamos usar um P aqui. E vamos jogar esse inputzinho aqui. Aqui dentro. Vamos usar um label. Label. Deixa label. E aqui, ó. Dentro desse label eu vou colocar masculino. Certo? E apresento o rádio. Vamos copiar, porque daqui para frente é assim, né? Copiando. Conteúdo repetido. E aqui, feminino. Beleza? Então, olha aí. Eu tenho um label sex, né? Que define se é masculino ou feminino. Ok? Para ficar alternando, o que acontece? Todos esses tags aqui vocês podem definir nomes para eles, identificadores. Falar assim, esse cara aqui refere-se a nome, esse aqui refere-se ao texto nome.
Então, para o input a gente vai usar justamente isso, certo? Vamos lá. Tem um cara que chama-se name, igual a... Aí eu posso colocar aqui, que isso aqui é uma tag que define sexo. E eu vim aqui, na de baixo, e coloco o mesmo. Por quê? Porque eles são seletores, então por isso tem o mesmo nome. Precisa ter o mesmo nome. Ele dá o efeito. Seleção, eles vão identificar aqui. É um ou outro. Por isso que eu dei o mesmo nome para os dois, tá vendo? Porque aí ele vai fazer seleção. Identificar, não. É o que o cara selecionar. Correto? Então vamos lá. Isso aí, galera. Então, esse é o rádio, beleza? Vamos voltar aqui, que a gente agora vai com outro. Um outro tipo, tá? Esse input também, ele pode ser um checkbox. Checkbox. Checkbox que a gente pode dizer se o cara tá ativo, sei lá. Ativo no formulário, entendeu? Ah, vamos lá. Clica aqui. Esse clica, lembra do checkbox? Então esse input ele tem várias coisas. Ele pode ser um text, pode ser um radio button, pode ser um checkbox. E ele tem mais funções. Ele pode ser um... Tirar o label aqui. Ele pode ser um button. Com um OK aqui. Tá vendo? Botão. Um botão. Se tornou um botão. Um botão que vai ter um value, que é o nome do botão, que você vai ter lá no botão. OK, tá vendo? Botão OK. Esse botão pode ser um cancelar. Entendeu? Então isso é mais uma coisa. Outra coisa que ele pode ser é um submit. O botão é um botão simples, sem ação nenhuma. O submit, ele já é a mesma coisa de um botão, só que ele já é um botão com uma ação pré-definida, certo? Uma ação pré-definida, que é, você tá vendo que eu não coloquei nem nome aqui nele, ele já veio e colocou o enviar, entendeu? Se a gente for aqui no código, então você vê aí que eu não coloquei valor nenhum, ele já definiu lá um enviar, correto? Por quê? Porque esse botão submit, a ação, ele já tem uma ação pré-definida. Se eu coloco ele dentro do formulário, ele tem o papel de estar enviando para o servidor todos esses dados aqui que o usuário digitou, preencheu no formulário, para o nosso PHP processar. Então, esse cara a gente vai usar muito em formulário, certo? Quando o cara aperta esse botão, ele vai lá para o servidor levando todos esses dados aqui que está dentro do formulário. Lá para o servidor está processando. Então eu posso gravar o nome que o cara digitou, o endereço, sexo, tal, ativo, dentro do banco de dados, por exemplo. Ele remete isso aqui lá para o servidor e o servidor vai processar isso. Isso é um assunto que a gente vai ver na próxima aula, ok? A gente vai falar um pouco que vai juntar o HTML com o PHP. Aí vocês vão entender o que o submit é, correto? Então esse é o input, beleza? Vamos ver o que a gente tem mais aqui, ó. Submit e input, beleza. Uma outra coisa que a gente usa muito no HTML é a tabela, que a gente vai
vai ver agora. Uma tabela, ela tem um table, né? Ela tem uma estrutura também, como se fosse do HTML. Ela tem um T-head, que é um cabeçalho, onde você define o cabeçalho da tabela. Um T-body, onde você define, é o corpo, né, da tabela, onde tem o conteúdo. E o T-foot, que é o rodapé, certo? TH, ela define uma célula. Aliás, uma linha do cabeçalho, TH. A TR, ela define linhas do T-body. Trabalha dentro do T-body. As TDs são colunas dessas linhas. Então a TD trabalha com a TH e com a TR, certo? Vamos criar uma tabela aqui agora que vocês vão entender como é que é essa estrutura. Vamos lá, vamos criar nossa tabela aqui embaixo do formulário. Aliás, vamos pagar esse formulário. Vamos criar nossa tabela. Então, como é que eu defino a tabela? Table, fecha table, abre a table, fecha table, certo? Então, eu vou definir meu cabeçalho. O meu T-head. Fecho meu T-head. T-head. Beleza? E aqui dentro do meu T-head eu vou inserir o meu TH que eu falei lá. E fecho meu TH, barra TH. Correto? Então, aqui até agora eu não consigo imprimir nada. Se eu for lá na minha página lá, atualizar aqui não tem nada, correto? Agora que a gente vai começar a inserir. Eu vou vir aqui, já inseri a minha tabela, o meu divisor de estrutura, que é o T-head. Eu defini o meu TH que vai montar a minha linha. Aqui eu estou dizendo que aqui vai ter uma linha. E agora aqui vai ser o meu TD, que é a coluna dessa linha. Fecho o meu TD, certo? Então nessa coluna aqui eu vou ter um nome, correto? E é como eu falei, aqui copiando e colando. Eu vou ter outra coluna que vai se chamar endereço, né? Eu vou ter uma outra coluna que vai se chamar sexo. E tá bom. Se eu salvar aqui agora, vamos ver o que ele vai imprimir aqui. Ok, ele imprimiu nome, endereço, sexo, correto? Tem uma tag aqui dentro da table que eu posso vir, uma propriedade que chama border. Colocar border igual, ela trabalha com verdadeiro ou falso, ou seja, se eu colocar 0, não mostra borda, se eu colocar 1, mostra borda, correto? Então vamos ver aqui, ó, igual a 1. Ele vai mostrar as bordas da minha tabela, que aí vai ficar mais fácil de entender. Entenderam? Entenderam aí? Isso. Muito bem. Então defini aqui o meu TH, que é uma linha, e as minhas colunas. Agora que a gente vai fazer o nosso T-body, que é o corpo, né? Corpo dessa tabela. Galera, antes de eu entrar no T-body, vamos fazer só uma correçãozinha aqui, tá? Aqui não é TH não, aqui é TR. Linha sempre vai ser TR, falei errado para vocês. E aqui que vai mudar, ó. Aqui que é TH, correto? Aqui são todos TH, que é o cabeçalho da tabela. TH, 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 certo? Tá vendo que agora, ó, ficou até negrito, porque o TH já deixa negrito, entendendo que isso é um cabeçalho. Beleza? Sim, agora vamos pro T-body. T-body, que é o nosso corpo, onde a gente vai definir os registros para esse cabeçalho aqui que a gente definiu. Barra T-body.
correto? Aí aqui a gente vem com TR de novo, que o TR sempre é linha, não muda. E aqui a gente vem com os TD. Fecha TD. E aqui eu vou colocar o nome. Wellington. Como eu falei, tudo copiando e colando. Rua São Brás, sexo masculino. E vamos ver. Então, ou seja, aqui no TRED eu defino meu cabeçalho. No TBOD vão ser os registros referentes a esse cabeçalho. Vamos ver como é que tá ficando nossa tabela, tá vendo? Então tem uma tabela com o nome Wellington, endereço Rua Brás, sexo masculino. Se eu quiser inserir outro registro, é outra TR com um bloco de TD. Vai ficar assim, ó. Se quiser inserir mais 4 registros. Ficar assim, certo? Então essa é a tabela. Essa a gente vai usar muito para a gente trazer informações do banco de dados e mostrar numa tabela. Correto, galera? Então isso é a tabela. Beleza? Bem, vamos falar um pouco de CSS, tá? O que é CSS? Cascade Style Sheets, né? Ou folha de estilo em cascata. O que o CSS faz? É como a gente falou lá no início, ele formata as marcações HTML, certo? Então ele pega o meu HTML e lá eu vou definir se ele é negrito, se ele, o tipo de fonte, ou seja, de letra, a cor da fonte, a cor do fundo e uma série de estilos, entendeu? É com o CSS que a gente vai fazer isso. Existem 3 formas de usar o CSS. O método 1 é o inline, ou seja, eu posso, dentro da tag, definir uma propriedade style e dentro desse style eu vou definir lá cor da fonte, cor do fundo, negrito e etc. Vamos fazer isso aqui para vocês verem. Esse é o primeiro método, método 1. Temos nossa tabela ali, correto? Vamos vir aqui no nosso código e aqui dentro da TR, por exemplo, dentro da TR, não, vamos dentro do TH. Eu vou definir a minha propriedade style. Vou abrir aqui o style e tá aí, certo? Aqui eu vou definir, por exemplo, uma cor da fonte. Para definir uma cor, eu uso o atributo color. Color, que vai receber aqui green, certo? Que é verde. Salvar aqui e pá. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. TH style. Na verdade nada deu errado, né? Porque a posição que eu tô aqui com o computador, acabei vendo preto, mas na verdade já tá verde. Vamos colocar uma cor aqui, mas um red, acho que é melhor de visualizar. Ó, vermelho, viu? Mudei a cor lá da minha coluna. Aí aqui, se eu der ponto e vírgula, eu posso definir o tipo de fonte, tipo de letra. Fonte family, sans serif, que é um tipo de fonte. Tá vendo que mudou da fonte lá? Aí se eu der aqui um outro ponto e vírgula, eu posso definir o tamanho dessa fonte. Posso vir aqui fonte size igual a 15 pixels. Muito com pixels. Entendeu? Já diminuiu. Vamos aumentar essa fonte aqui para 1019. Entendeu? Então essa é uma forma inline de atribuir um CSS. Correto? Vamos voltar lá no nosso slide. Então esse é o método 1, método inline. O método 2 interno seria o que? Um tag style dentro do head. É o que a gente vai mais usar,
certo? Ao invés de eu ficar colocando aqui, tá vendo que minha tag, se eu colocar 40 propriedades aqui, definir 40 propriedades aqui, daqui a pouco meu nome tá assim, ó. Então esse daqui a gente usa quando tem poucas propriedades a definir, certo? Então, vamos fechar aqui. O interessante do CSS, tá vendo? Pensou se você definir um estilo para cada TH desse daqui? Com o CSS é possível a gente fazer isso aqui, ó. A gente abre uma tag aqui, style, a gente fecha o style aqui, style. Aqui dentro a gente tem que colocar assim, ó, type, né, igual a text CSS. E aqui dentro a gente pode definir aquelas propriedades que a gente definiu. Então eu posso dizer que em todos os meus THs eu vou ter um color red. Viu? Então definir todos os THs vão ter cor red. Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, todos os meus TDs vão ter color orange, né? Tudo laranjado. Entendeu? Aqui eu posso dizer, além disso, que todos os meus THs vão ter uma borda solid de 2 pixels. Entendeu? Então eu defini minhas bordas. E eu posso dizer que todos os meus TDs terão borda sólidas de 1 pixel na cor silver, cinza. Entendeu? Então é isso. Não vou aprofundar muito, porque aí vocês podem, com o tempo vocês vão pegando. Então o CSS ele define muito isso, certo? Essa questão. Existe uma outra forma de fazer o CSS, que é o método externo usando a tag link, certo? A tag link na folha de estilos. Bem, vamos voltar aqui para o nosso código então, né? Outra forma é definir, eu não gravo, então eu vou copiar e colar, tá? Você vem aqui no head e pode fazer o seguinte, ó, colar um caminho, tá vendo? Link que vai chamar uma folha de estilo, né? Tal, e um href aqui de novo, tá vendo? Href sempre indica um caminho. O que que acontece? A gente vai criar um arquivo com esse nome aqui, ó, junto com o nosso projeto, que vai se chamar meu CSS com extensão CSS. Então vamos criar aqui, ó. A gente pode vir aqui, ó, criar uma nova aba, né? Que a gente vai aqui, ó, salvar como, dar aquele nome aqui dentro, estilo CSS. Mas vamos fazer o seguinte, vamos só mudar o tipo aqui que ele já vai direto. Notepad+, vou colocar o tipo de linguagem CSS. Agora vamos lá, salvar como. Aqui ele já define, tá vendo? Então vamos colocar o nome aqui. Pronto. Então eu tenho um arquivo externo, que vai ficar todo o meu CSS. Ao invés de eu colocar no código, que o código ficar muito grande, então eu chamo o arquivo, que esse arquivo vai definir todos esses detalhes aqui. Então vamos salvar, se a gente for aqui no nosso F5, nossa tabela não está sem estilo nenhum, correto? Então vamos voltar aqui no nosso arquivo e a gente faz do mesmo jeito. Vamos voltar aqui, TH, quero que todos os meus TH tenham cor vermelho, né?
color red. Se a gente voltar aqui ó, na nossa página, estou estilizando a minha tabela do meu arquivo aula.php por meio de um arquivo CSS externo. Então aqui é a mesma coisa, você pode estar colocando tudo que a gente colocou no exemplo anterior, colocar aqui. Então essa é a terceira forma de estilizar por meio do CSS, ok? Então aqui, as principais propriedades do CSS, é o que a gente já viu: color, text size, text family, tem um text baked, que esse daqui é o que você pode colocar negrito. Posso falar também que aqui vão ser todos negritos. Esse é o meu STD, vamos mudar aqui, vamos fazer STD, porque os TH por padrão já vem como negrito. Aqui como é o título, vou falar assim, ó, text weight go about, certo? Aí que eu acho que eu escrevi errado. Weight Na verdade aqui não é text, né? Aqui é fonte. Fonte. Ó, até o Notepad++ colocou no formato certo. Então aqui vai ser fonte. Tá vendo? Então eu coloquei todos os meus CDs negritos. Beleza. Peguei aqui algum que eu não falei. Background color. Esse aqui é muito interessante. Que eu vou definir que todas as minhas THs vão ter um fundo. Background color. Tem um fundo blue, azul. O que ele vai fazer? Definir o fundo azul lá para minha tabela. Então aqui você pode estilizar a tabela toda, entendeu? Definir, colocar, deixar a tabela mais bonitinha. Correto? Posso também definir que a minha tabela vai ter um tamanho definido. Assim aqui, ó. Assim, ó. Table. Width. Vai ter 500 pixels. Se eu vier aqui, tá vendo? A tabela aumentou para 500 pixels. E por aí vai. Esse é o que o CSS faz. Beleza? Pad, né? A gente falou do pad. Eu posso dizer que aqui os espaços. Pad seria o que? Eu tenho essa célula aqui, que é a minha TH. Eu quero definir uns espaços aqui de lado, de cima, do outro lado e embaixo. O pad é justamente isso. Se a gente vier aqui e colocar assim, ó. Definir que minha TH vai ter um padding. Tá vendo? Se eu definir aqui padding bottom, por exemplo. Aqui embaixo. De 5 pixels. Vamos ver o que ele vai fazer lá. Ele deu um espaço aqui embaixo. Mesma coisa se eu fizer no top. Ah, não, lá em cima. Eu quero lá em cima. Top. Vou colocar aqui 15 pra gente ver o efeito melhor. Tá vendo? Deu um espaço lá em cima. Aí se eu vier aqui e não definir qual que é, colocar assim, ó, padding, aí eu posso definir os 4 lados. Posso colocar espaço, 15 pixels, 15 pixels, 15 pixels. Eu defini dos 4 lados. A minha tabela vai ficar aí, ó. Cabeçalho maior. Beleza? Esse é o padding. Border nós já fizemos. Certo? Então é isso aí. CSS é isso aí, galera. Bem, vamos falar um pouquinho aqui de JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação usada para controlar o HTML. Não confunda JavaScript com Java. Java é uma linguagem
certo? E JavaScript é outra linguagem. JavaScript é uma linguagem aplicada aos browsers. É uma linguagem que o Internet Explorer, Firefox, o IE entende, certo? O Java, ele é processado no servidor Java. Então é totalmente diferente a linguagem Java do JavaScript, não confunda, ok? A gente vai ver algumas aqui, certo? Nas funcionalidades para vocês entenderem o que é o JavaScript, uma programação dentro do browser, que o browser entenda, certo? O JavaScript. A gente vai usar muito o JavaScript, questão de validar formulário. Ah, o cara digitou, preencheu um formulário lá, mas esqueceu de digitar o nome dele. Na hora que ele submeteu o formulário com aquele botãozinho submit, validar, falar, ó, por favor, informe o nome do cliente. Entendeu? Esse vai ser um exemplo que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai validar, certo? Mas vamos ver aqui o JavaScript funcionando um pouquinho aqui, certo? Onde que eu declaro o JavaScript? O JavaScript ele é declarado no nosso head, certo? Assim como a gente fez com o CSS externo e o segundo modelo de CSS lá também, interno. Beleza? Então vamos lá. A gente tem algumas funções. O alert. O alert ele é o que mostra uma mensagenzinha na tela, é o que a gente vai ver agora. Vamos testar aqui. Vamos vir para cá. E aqui dentro do meu head, eu vou, para declarar, eu faço assim, ó. Script, linguagem de script. Eu posso fechar um script. Ok? Fechei. E aqui dentro eu posso falar assim, ó. Window.alert. E aqui eu falo assim, ó. Olá, mundo JavaScript. Vamos salvar aqui, vamos ver se que ele mostra lá pra gente. Se der um F5 aqui, ó, olá, mundo JavaScript, mostrou uma mensagem do browser pra gente, ok? Aí a gente trabalha muito com functions, né? Função, para poder estar chamando o JavaScript por meio de um botão ou um evento aqui, uma ação de campo. Então vamos lá. Por exemplo, vou criar uma function aqui, function, que vai se chamar teste1, que vai receber um parâmetro valor, certo? Aqui eu fecho e vai imprimir esse valor para mim na tela por meio de um alert. Então, valor, vou colocar assim. Minha variável aqui dentro. Esse meu parâmetro, variável de parâmetro de entrada, e vou imprimir ele aqui. Beleza? Se eu vier aqui, ó, tá vendo como agora está dentro de uma função, eu preciso chamar. Já não executa mais, o alert estava solto lá, aqui já não tem mais alert. Então beleza, eu vou pegar essa minha função e vou chamar ela num botão. Vou criar um botão aqui. Input type igual a botão. Ok? Onde eu vou chamar um evento. Os botões, eles têm botão ou qualquer outra tag, ele tem eventos. Vou chamar no evento onClick. A hora que eu clicar nesse botão, onClick, aí eu vou chamar aquela função JavaScript. Passando o parâmetro. Sei lá. Apertei o botão. Correto, para ser o texto que eu quero. Então vamos lá. Esse é meu botão. Deixa eu colocar um nomezinho aqui, né? Botão value igual chama JavaScript. JS geralmente é a sigla de JavaScript, ok? Chama JavaScript. Então vamos clicar aqui e ver se ele vai dar certo aí. Apertei o botão.
Então esse é o jeito de função. Beleza? Passa em parâmetros. Validar formulário, né? Seguinte, essa parte aqui eu vou deixar para a próxima aula, que vai ser melhor quando a gente fizer com juntando o HTML que a gente aprendeu aqui, tudo que a gente aprendeu com o PHP, que vai ser melhor para validar, certo? DOM. O que é o DOM? O DOM é uma forma de você identificar um HTML dentro do JavaScript. Eu vou mostrar para vocês o básico que a gente vai mais usar, certo? Por exemplo, eu quero criar um campo aqui dentro do formulário. Cadê o formulário? Formulário. Eu tirei o formulário, né? Vamos supor que eu tenho um formulário aqui, ó. Form barra form, certo? E aqui dentro eu tenho assim, ó, um input, né? Input. Tem input. Que esse input ele vai guardar o que? O nome. Então o name dele, name igual a, ele vai guardar o nome do cliente. Nome do cliente, certo? E ele vai ter um identificador. Geralmente o ID a gente chama name, coloca o nome, e o ID vai ser a mesma coisa. A gente coloca o mesmo nome do nome, que é o identificador do campo. Ok? Realmente, aí o que acontece? Eu quero chamar, identificar o valor que está nesse campo por meio do meu JavaScript. Então a gente vai mudar isso aqui. A gente não vai colocar valor. Não vai nada. Eu quero que a hora que eu apertar, o cara digitar o nome e eu apertar esse botão, ele traga o que está dentro desse campo que o cara digitou. Então, aqui a gente pode colocar assim. Declarar variável dentro do JavaScript, você coloca var, o nome da variável. Vou colocar o nome da variável, pegar nome, é igual a. Aí a gente declara um cara, o DOM aqui, ó. Document ponto get element by ID. Aí aqui eu coloco o nome do meu campo lá que eu quero pegar com esse ID aqui, o identificador. Ponto value, o valor desse campo. Ok? Então, vamos lá, pegar nome. E jogo aqui. Vamos ver se está funcionando, né? Então vou digitar um nome aqui. Teste. Quero pegar na hora que eu clicar aqui. Tá vendo? Mostrou lá no teste. Se eu digitar aqui Wellington Souza, ele me mostra o Wellington Souza no meu campo. Ou seja, fui lá, peguei a informação do campo e passei para o JavaScript e apresentei no alert. Então é isso, o JavaScript. A gente vai usar muito ele para questão de validações, pegar valores, igual a gente fez aqui agora com o DOM, certo? Existe outras formas de pegar, que você poderia pegar, por exemplo, que a gente define um ID e define um nome. Eu gosto muito de usar o ID. Você poderia colocar by name aqui também. Quase não uso ele, mas by name. Geralmente ele dá certo também. Aqui. Aqui deu uma falhadinha, que eu quase não uso ele. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Bem, na verdade, eu não gosto muito de trabalhar com esse aqui, que ele é mais chato. By name ele vai ter um retorno diferente. Na verdade, o que eu coloquei de errado aqui, deixa eu ver, acho que é um S aqui. Muda a forma. Eu não gosto de trabalhar com essa forma, mas como eu já mostrei aqui, vamos lá. A gente tem que tirar esse value para trabalhar com by name.
E aqui, ó, ele retorna geralmente um array. Vou ter que colocar assim, ó. Primeiro índice, ponto value. Esse agora vai aqui. Agora foi, tá vendo? Então, gente, vamos trabalhar sempre com o ID, tá? Eu não vou aprofundar isso aqui, mas vocês podem procurar por DOM, certo? Que ele vai pegando cada elemento. DOM, você consegue pegar cada valor de cada elemento desses daqui. Você consegue por meio de DOM, tá? Então, eu vou passei aqui o principal, que é o ById, que a gente vai usar o ById, que é o melhor de trabalhar. ById. Ok, que a gente precisa de muita frescurinhas, certo? Então é isso, gente. A aula de hoje foi isso daí. A gente aprendeu todas essas linguagens, né? Que auxiliam no PHP, que vão trabalhar em conjunto aí com nossos desenvolvimentos. Nas próximas videoaulas a gente vai ver a junção do PHP com HTML e vocês vão ver como é que vai funcionar, ok? Até mais, galera. Fui!